Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, verso 22 ao 33. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra do Senhor, e após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. Facilita você acompanhando o texto. Mateus 14, versículo 22 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. A gratidão, embora seja um resultado da fé, mas não é resultado de uma fé vazia, é resultado de uma compreensão. Quando os evangelhos, e especificamente o evangelho de Lucas, nos conta a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, eles se apresentam diante de Jesus e Jesus diz a eles: vão e se mostrem ao sumo sacerdote para que ele veja que vocês estão curados e possam liberar vocês para voltar novamente ao convívio da sociedade. E diz que indo esses 10 caminho afora, um percebeu que havia sido curado. E quando ele percebe que havia sido curado, ele volta. E ao voltar, ele se curva diante de Jesus e adora Jesus. É interessante como a gratidão ela acontece a partir de um coração que entende e reconhece aquilo que é feito. Se você pensa que tudo ou alguma bênção que você recebe de Deus é porque você fez por merecer, você ainda não entende muito bem o que é gratidão. Alguém poderia até levantar e dizer assim: mas e a lei da semeadura? Aquilo que você semear, isso você vai colher. Então, se você semeia uma vida de obediência, você vai colher isso. Mas quem poderia merecer algo de Deus? Porque depois que os discípulos fizeram tudo para obedecer ao Senhor, Jesus diz a eles assim: depois que vocês fizerem tudo o que foi dito a vocês, considerem a si mesmos servos inúteis, porque vocês não fizeram nada além do que deveriam fazer. A gratidão surge quando reconhecemos um favor, e um favor quando nós mesmos não seríamos capazes de resolver a situação. A história conta que um garotinho chegou diante da mãe, anotou um monte de coisa no papel e entregou o papel para a mãe. Quando a mãe foi ler a cartinha, estava escrito lá: por colocar o lixo para fora, R$2. Criança não pode não, né? Por ajudar a lavar o banheiro, R$10. É difícil.
um monte de coisas. Por ajudar a secar a louça, R$3. E por aí foi. Depois daquela lista, acho que criança deve ter somado no mínimo 50 contos ali. Né? E apresenta a folha para a mãe, e a mãe olha no verso, ela escreve: vou cuidar de você dentro da minha barriga por 9 meses, nada. Por acordar de madrugada, quando você chorava, para te alentar e te amamentar, nada. Por cuidar de você até hoje, nada. Aí o garotinho olha, pega aquilo ali, veio lágrima nos olhos, entendeu a mensagem, entendeu o recado, aí escreveu embaixo depois: quitado. Quitado. É interessante ouvir essa ilustração, porque ele teve que ser colocado, esse garoto teve que ser colocado diante dos olhos, teve que ser colocado diante dos olhos dele a realidade daquilo que a mãe dele sempre fez por ele, ele nunca percebeu. Será que nós percebemos o tanto de coisas que Deus faz por nós? Será que nós conseguimos enxergar a grandiosidade do cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Eu falei com a dona Terceira quando eu cheguei: eu acho que eu vou fazer um curso de gratidão todo domingo. Será que nós só conseguimos enxergar as bênçãos de Deus quando alguém fala para nós? Nós precisamos pedir a Deus, como cantamos aqui nessa noite: abra os meus olhos. Pedir ao Senhor que nos faça enxergar o cuidado dele para conosco, porque em todo tempo você é alvo do cuidado de Deus. Porque se você está respirando, se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você, e para que você permaneça vivo, Ele te concede a vida diariamente. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos nesse milagre extraordinário, quando ele faz cessar essa tempestade, quando ele acalma a tempestade, talvez não apenas a tempestade no mar da Galileia, mas a tempestade que estava no coração dos discípulos. Essa é a melhor e maior tempestade que Jesus acalma nas nossas vidas, nos dias de hoje. Mas Jesus ele estava num lugar sozinho, ele se retirou para orar, porque ele havia recebido notícias da morte do seu primo, João Batista, e nas suas peregrinações ele é seguido, quando fica sabendo da morte de João Batista, ele está procurando um lugar para estar sozinho, para orar, talvez para, o texto, a Bíblia não nos mostra isso, mas talvez para chorar a morte do seu primo, a morte de João Batista, e pedir a Deus força para enfrentar todo o ministério, toda a situação que ele haveria de enfrentar ainda, mas as multidões seguiam o Senhor por toda parte, e em determinado momento ele olha para aquela multidão e se compadece daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor, não tinham cuidado, não eram amparadas, e ele se compadece daquela multidão. E aí do versículo 13 ao versículo de número 21, nós encontramos aí a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e abençoa, alimenta uma multidão extraordinária de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de alimentar a multidão e despedir a multidão, Jesus ele diz aos discípulos: vão e passem, atravessem o mar, vão para o outro lado. E é interessante que o versículo de número 22 diz que logo a seguir compeliu Jesus. É como se Jesus tivesse forçado com eles, insistido com eles. Eles queriam ficar junto com Jesus, mas Jesus queria orar sozinho. E aí Jesus ordena: vão e sigam. E eles estão ali como discípulos do Senhor, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a direção que Jesus havia dado. E naquele momento em que eles estão obedecendo, eles passam por esse tempo difícil de tribulação, de tempestade. Jesus vem ao socorro deles, andando sobre as águas. Jesus sempre nos surpreende. Às vezes a gente acha que ele tem que vir em outro barquinho,
e jogar a âncora e dizer, passa para o meu barco. Mas Ele nos surpreende. Às vezes a gente quer dizer para Deus a forma como Ele tem que nos ajudar e nos socorrer, e Ele faz coisas extraordinárias. O fato é que depois desse acontecido, Jesus olha para Pedro e diz assim, por que você duvidou, homem de pequena fé? Pedro ele não chegou nem a ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque Jesus falou, se ele tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele ia fazer grandes coisas. E Pedro ali duvida. Ele acredita no primeiro momento, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ao encontro do Senhor. Então ele pula do barco, anda sobre as águas. Mas de repente ele desanima, ele duvida. E ele começa a afundar. E Jesus faz essa observação, essa exortação, essa crítica. Por que você duvidou? Quando nós duvidamos, não há espaço para gratidão. Não há espaço para esperança e confiança em Deus. Esse texto nos leva a refletir sobre como vai a nossa fé em Jesus. Como vai o nosso relacionamento com Deus. Que tipo de esperança, que tipo de confiança tem em Deus? Porque se sairmos aí perguntando, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Eu acredito. Jesus foi um homem muito bom, morreu para nos salvar. Você confia nele realmente? Você colocou a sua vida diante dele? Deus está dizendo, Pedro, porque você duvidou, rapaz. Não estou contigo direto. E logo em seguida, se a gente for continuar lendo o texto, no capítulo 16, Pedro vai declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em João, capítulo 16, Pedro já havia declarado, para quem lemos nós, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele sabia quem era o Senhor. Confiava, mas ele teve a sua fé abalada. A nossa fé em Jesus precisa ser uma fé, uma confiança em Deus, que nos leva a obedecer a Deus. Não basta dizer que nós cremos em Jesus, mas é necessário que nós tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. E quando o texto diz, e é uma ordem imperativa, Jesus insistiu com eles, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E os discípulos fazem isso, despedidos das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, caindo à tarde, lá estava ele só. Versículo 24, entretanto o barco já estava longe. Os discípulos obedeceram à voz de Jesus, porque eles criam nele, eles confiavam nele. Muitas pessoas confiam que Jesus pode fazer muitas coisas, mas na hora de se submeterem à vontade dele, não querem. Ainda são, como meditamos hoje pela manhã, em Gênesis capítulo de número 2, querem uma independência de Deus. Querem uma vida onde as suas decisões não passam pelo crivo da vontade do Senhor. E se nós pensamos que a fé em Deus, a fé em Jesus, é simplesmente aqui dentro, subjetiva, então, todo mundo crê. Mas eu penso que não é assim. Eu penso e não tenho dúvidas a esse respeito. Porque a palavra de Deus ensina na carta de Tiago que nós demonstramos a nossa fé através das nossas atitudes, através da nossa expressão de vida. Tiago, ele lembra de Abraão, que confiou no Senhor e demonstrou a sua fé de uma forma prática. E o autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, nos ensina que Abraão, ao se dispor a sacrificar o seu filho Isaque, acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. E ele estava fazendo aquilo em sinal de obediência à vontade do Senhor. Às vezes Deus nos coloca diante de situações difíceis, situações que nós não conseguimos colocar os pés no chão e nos sentimos seguros com base naquilo que nós entendemos da vida humana. Mas Deus não nos chamou para entender muitas coisas. Deus nos chamou para obedecer. Às vezes nossos filhos, quando crianças, nos pedem algumas coisas e a gente diz não. Ou a gente fala para os nossos filhos, filha, faz isso. Por quê? Você não entende agora, mas você tem que fazer isso que eu estou falando. E naquele momento os discípulos não entenderam. Por que o Senhor não quer ficar perto de nós? Por que não podemos ficar com Ele? Jesus tinha uma história para construir com eles. Jesus tinha uma experiência para construir com eles.
E só passam por essas experiências extraordinárias com Deus aqueles que se dispõem a obedecer a Deus. E a nossa fé encontra significado justamente nesse momento, quando diante da nossa própria vontade, nós não fazemos a nossa vontade, mas nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Por quê? Para sermos abençoados? Não, porque cremos nele. A nossa fé deve nos levar a obedecer ao Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 7, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E ele vai mostrar que a fé é manifesta através das ações. E ele vai dizer que Abel, no capítulo de número 11, Abel, ele sacrificou o Senhor. Noé construiu uma arca. Abraão foi sacrificar o seu filho. Moisés conduziu o povo pelo deserto. Daniel se posicionou firme diante de Deus, ainda que tenha sido lançado na cova dos leões. E tantos outros que vai mencionando ali no capítulo 11 do livro aos Hebreus, mostrando que a fé ela é demonstrada através das nossas atitudes, que a sua obediência a Deus mostre onde está depositada a sua fé, se é em Jesus, se é em você mesmo. Porque se for em você mesmo não há compromisso com Deus, mas se for em Deus, se a sua confiança, se a sua esperança, como nós cantamos, minha esperança é bonita e gostoso cantar essa canção, minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Ele, na estrofe diz, Ele acalma a tempestade. Mas se a nossa esperança está nele, nós vamos fazer a vontade dele. E não apenas num único momento, sempre. Ainda que tenhamos recaídas, ainda que falhemos muitas vezes. Aqueles que andam com Jesus, o seguem de verdade e fazem o que Ele manda, irão ter grandes experiências com Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia de algum herói da fé. Se você não teve acesso a esse livro, Orlando Boyer, Herói da Fé. De vez em quando eu cito esse livro no público, e ele conta a história de várias pessoas de Deus, que pagaram preço na sua geração para obedecerem ao Senhor. Tiveram grandes experiências que ficam para nós, quando nós vemos a história e falamos e lembramos Davi, o grande homem de Deus, e aí falamos Paulo, o grande homem de Deus, os apóstolos, grandes homens de Deus. Também existem grandes mulheres de Deus, Lucas capítulo número 8, versículo 1. E aí, mulheres que seguiam o Senhor, lembramos dessas histórias. Mas e a sua história? Você não está construindo nada com Deus. Que tipo de relacionamento estamos construindo com o Senhor? Um relacionamento que demonstra fé sem o compromisso? Devemos ter o compromisso, porque aqueles que levam Deus a sério, Deus os leva a sério. E aqui aqueles discípulos estavam seguindo, atravessando aquele mar em obediência à palavra do Senhor, porque a fé nos leva a obedecer ao Senhor. A fé, além de nos levar a obedecer a Deus, não nos isenta das lutas e das dificuldades. Versículo número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes nós questionamos a Deus, ou até mesmo a nossa própria cultura: Senhor, não estou fazendo a tua vontade, não estou fazendo tudo aquilo que o Senhor diz, porque eu estou passando por essas dificuldades. Mas eles estavam seguindo a ordem de Deus e experimentaram o vento contrário. Não se engane. Você pode estar seguindo o caminho certo e passando por grandes adversidades. Tempo atrás, conversando com um casal, uma pessoa que começou a buscar o Senhor, a se envolver com a igreja, e logo depois passou por um problema na saúde. E aí, a gente logo lembra. E eu não sei se você já teve essa experiência, se conhece alguém, algumas pessoas, vou até usar no plural, que passaram por situações assim, pessoas que foram decidir-se por Cristo, não, agora vou assumir um compromisso com Jesus. Começou a vir tribulação, problema. E aí, se não é a própria pessoa, um parente que fica doente, uma situação que acontece, e a pessoa acaba vindo isso à mente. Não está valendo a pena. Senhor, eu estou indo à igreja, estou buscando o Senhor, estou orando, estou lendo a Bíblia. Estou até contribuindo com a igreja, mas as coisas não têm mudado, estou passando mais dificuldade ainda, mais tribulação ainda. Não
não vou continuar buscando a Deus. Pessoas que relacionam estar com Jesus e não passar por problema nenhum, isso não existe. Os discípulos estavam seguindo a ordem de Jesus, a direção que Jesus havia dado, e mesmo assim experimentaram o vento contrário. Se você ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16, especificamente versículo número 22, o apóstolo Paulo vai mostrar para os cristãos de Corinto que, em virtude dele ter se comprometido com Deus, em pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele passou por naufrágios, ele foi picado por serpentes, ele enfrentou uma série de situações. E nem por isso ele disse que Deus o havia abandonado. Porque a fé em Jesus, ela não nos isenta das lutas, mas ela nos sustenta e nos fortalece para enfrentá-las, para superá-las. As dificuldades, os desafios vêm para que nós possamos vencê-los. Embora nós não saibamos a maneira como Deus vai conduzir, o modo em que desfecho Ele dará para a situação que nós passamos muitas vezes, mas aqueles que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, são como o monte Sião, que permanece para sempre, que não se abala. E esse não se abala aqui é que permanece guardado por Deus, porque muitas vezes nós sentimos medo, nos sentimos inseguros, embora creamos e confiamos no Senhor. As tribulações podem ser de todo tipo. Aqui foi uma tempestade no meio de um lago grande. Isso é difícil de acontecer. Um lago que tinha uma característica de mar, que era uma porção muito maior, e eles enfrentaram essa tempestade enquanto o barco quase afundava. Mas quais são as tempestades que nós passamos nos nossos dias? Quais são os ventos contrários que nós enfrentamos nos dias de hoje? Talvez no seu trabalho, você está dando duro, e a economia, ninguém está comprando, você está tentando vender e ninguém compra, você está tentando exercer o seu trabalho e os recursos são escassos. Talvez um problema familiar, você tenha tentado lutar para salvar a sua família, ou os seus filhos, ou um filho que está perdido, não quer compromisso com Deus, ou está envolvido com drogas, ou mais amizades ruins, ou o seu próprio casamento. Enfim, são tribulações as mais diversas. Nós vamos levantar. Você tem um problema familiar? Todo mundo vai levantar a mão. Você tem um problema financeiro? A maioria vai levantar a mão, porque todos nós enfrentamos tribulações, todos nós passamos por dificuldades. A diferença é, o que nós vamos escolher fazer? Confiar em Deus? Continuar perseverando? Porque aqueles que perseveram no Senhor têm a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Por que conhecer o amor de Deus? Porque quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, e ele diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, porque quanto mais você confia em Deus em meio às adversidades, mais isso vai trazendo história na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. E ele diz, a experiência é a esperança, porque quanto mais você conhece o agir de Deus, o cuidado de Deus, quanto mais você enfrenta as tribulações, mais você vai ter essa experiência com o Senhor, e com o seu coração vai sossegar, e vai ter esperança, porque você vai entender que se Deus nos leva ao deserto, é porque Ele nos ama. Se Jesus mandou os discípulos passar por aquele caminho, é porque Ele queria dar uma história para eles, é porque Ele queria se revelar aos seus discípulos. Quem conhece o consolo, a não ser aquele que derramou lágrimas? Quem conhece o poder de Deus, a não ser aquele que está numa situação em que nenhuma vida humana, nenhuma situação humana, pessoa humana pode resolver. Jesus fez isso com os discípulos. As tribulações vêm. Isso não depende se estamos com uma fé forte, média, fraca, se estamos todo dia na igreja, se não estamos. Todos nós estamos sujeitos a essas situações, mas precisamos continuar crendo. Daniel cria em Deus e mesmo assim foi jogado na cova dos leões. Jesus foi crucificado. Somos melhores que Ele.
que haja a nossa confiança no Senhor diante das tempestades, não importa se é pastor, presbítero, diácono, membro santo, mais santo, menos santo, que tem ministério A, B ou C, todos estamos sujeitos a isso. As tempestades vêm e a gente não sabe, às vezes momentos difíceis. E aí o versículo de número 25 e 26 diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, e tomados de medo, gritaram. Primeiro, fantasma não existe. Porque a Bíblia não diz que existe nenhuma pessoa desencarnada, né, em espírito, andando pelo mundo. Se você morre, você vai para Deus. E Deus vai dar o destino ou para o céu ou para o inferno. As únicas pessoas, os únicos seres espirituais que andam vagueando pelo mundo é Satanás e os demônios. Isso a Bíblia nos garante. Então, embora o texto diga que eles pensavam que era um fantasma, mas não existe. O fato é que eles ficaram aterrados e tomados de medo, eles gritaram. Naqueles momentos em que nós achamos que não vai ter mais jeito, em que a tempestade se avoluma e cresce, a nossa fé pode dar lugar à insegurança, a nossa fé pode dar lugar ao medo. Muitas pessoas colocam mais culpa ainda sobre os ombros de muitos cristãos dos nossos dias. Isso é porque você não confiou. Isso é porque você não teve fé. Isso está acontecendo com você porque você ficou com medo. Todos nós sentimos medo. Eu tenho os meus medos. Você tem os seus medos. E eles vão chegar uma hora ou outra. Mas ao mesmo tempo que os medos chegam, nós precisamos lembrar que Jesus está presente. Jesus estava ali, embora eles não se deram conta disso. Então, quando vieram na situação em que a tribulação aumenta, e já era a quarta vigília da noite, em outras palavras, eles enfrentaram aquela tempestade, aqueles ventos contrários, quase a noite toda, porque a quarta vigília é entre 3 e 6 horas da manhã, 3 da madrugada e 6 da manhã. E eles passaram a noite toda lutando contra aqueles ventos, contra as águas, para manterem-se no barco e chegarem ao seu destino. Talvez as esperanças já haviam se esvaído e o medo tomou conta de seus corações, porque eles não conseguiram perceber ou lembrar que Jesus estava presente, que Deus está presente. Nas tempestades da nossa vida, quando nós só conseguimos enxergar a palavra das pessoas, aquelas pessoas que surgem para nos desanimar, nos colocar para baixo, quando nós só conseguimos enxergar e perceber essas situações, que nós lembremos que existe um Deus que se faz presente. Existe um Deus que não está distante, mas que está perto. Como o salmista, no Salmo 139, ainda que nós não conseguimos nem orar, mas Ele sabe o que está no nosso coração. Ele consegue perceber aquilo que está dentro de nós antes que qualquer palavra saia dos nossos lábios. E o salmista ele vai dizer: se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Mas se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor lá está também, a tua mão vai me guiar. E nós precisamos confiar nisso. Que Deus nos cerca de todos os lados, que Ele se faz presente, que Ele é um Deus presente, que Ele não rejeita, como diz o salmista no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Tem medo, mas tenha também a certeza de que Deus está presente. Você não entende as situações, as circunstâncias, o desfecho daquilo que vai vir. Não conhecemos o amanhã, mas Jesus fala: amanhã Deus vai trazer os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. A fé em Jesus pode dar lugar ao medo em alguns momentos da sua vida. Você pode chorar, você pode derramar lágrimas, mas que jamais falte a certeza de que Jesus está presente. Embora você não veja, embora não perceba nenhum milagre havia sido feito ainda, Ele apenas estava andando sobre as águas, e eles imaginaram ser outra coisa. Não podemos descrer que Jesus vem nos socorrer, nos salvar. Jeremias, capítulo 31, na altura do versículo 3, ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Naqueles momentos mais difíceis, quando os discípulos poderiam achar que não tinha mais jeito, Jesus veio e dissipou todo o medo.
O apóstolo João, na primeira carta, ele vai ensinar que o perfeito amor lança fora o medo. Quando nós confiamos no amor de Deus, confiamos que Ele realmente nos ama, que deu a vida do seu Filho por nos amar, embora não mereçamos, nós conseguimos descansar e deixar e fazer com que, ainda que o medo esteja presente, com que ele não nos domine, com que ele não nos segue. E esse é um grande desafio para nós. Os discípulos viram andando e eles tiveram medo e eles gritaram. Esse grito é diferente do grito de Pedro. Um grito que eles exclamaram de medo. Mas Pedro, naquele momento que estava afundando, ele gritou e disse: Senhor, salva-me! Ele deu um grito diferente, um grito de fé, porque ele sabia quem poderia socorrê-lo. Os discípulos conseguiram imaginar um fantasma, mas não conseguiram crer e confiar que Jesus poderia vir ao socorro deles. Irmãos, eu não vi a multiplicação dos pães de peixe. Eu não sou Tomé, não. Eu creio que houve. Mas imagina só, você acaba de ver Jesus alimentar uma multidão. Você está fazendo aquilo que Jesus mandou. De repente você vê alguém andando sobre as águas. Quem? É Deus, ué. Deus chegando para me socorrer. Às vezes ele tem dificuldade de fazer isso, somos como os discípulos, como os apóstolos. Quantas experiências nós não tivemos com Deus? Quantos milagres? E quando as situações acontecem conosco, nós temos dificuldade de lembrar que Ele está ali presente. Quanto socorro de Deus para nós, para familiares, precisamos lembrar que Deus está presente. A fé em Jesus, ela nos leva a obedecer a Deus, ela não nos isenta das tribulações, ela nos lembra que nós precisamos perseverar porque Deus está presente, mesmo quando a nossa fé dá lugar ao medo. Mas a fé em Jesus passa por provações. Eu até esqueci aqui do slide aqui para os irmãos. Avança para mim, por favor. Vai passando. Passa tudo. Isso. Aí tá bom. Mais um. Isso, obrigado. A fé em Jesus, ela passa por provações. Ela vai ser provada em algum momento. A gente até tem um hino, um cântico que a gente costuma cantar. Cada vez que a minha fé é provada, bem antigo, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Agora a gente canta isso de boca cheia. Na hora que as tribulações vêm para nos levar mais para perto de Deus, a gente não confia que isso vai acontecer. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse a tua vontade, a tua palavra. Nós precisamos ver nas lutas da vida, nas tribulações da vida, não como perseguições satânicas, ainda que Deus possa usar o diabo, mas no final declararmos como Jó: eu te conhecer só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não importa se veio do diabo, se veio de Deus, são tribulações que nós possamos perseverar em meio às lutas e confiar que Deus vai caminhar conosco e que Ele vai nos conceder a força para passarmos por essas situações, sejam nas aparentes vitórias, sejam nas aparentes derrotas, porque nós estamos celebrando algo que Deus fez de acordo com a nossa vontade. E quando Deus faz algo que não é de acordo com a nossa vontade, precisamos continuar confiando nele, mesmo em meio às provações. E esse é o maior desafio nosso. Os discípulos foram provados na sua fé. Pedro foi provado. Versículo 28 ao 31 diz: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Às vezes Deus nos faz andar sobre as águas. Deus nos permite enfrentar situações, mas nós teimamos em desesperarmos, nós teimamos em não confiar, em não acreditar.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Sempre seremos tentados, e muitas vezes, a olharmos para os problemas, para as situações, para a nossa capacidade. Porque se eu posso resolver um problema, para que eu vou orar e pedir a Deus? Eu mesmo vou resolver. Mas acontece que na maioria das vezes nós tentamos fazer assim. Se passamos por um problema, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Dificilmente a gente diz assim: deixa eu orar primeiro e pedir a direção de Deus para ver o que eu tenho que fazer, que direção Ele vai me dar, que socorro Ele vai me dar, que provisão Ele vai me dar. Mas nós costumamos a confiar mais em nós mesmos. E Pedro, em algum momento, ele achou que ele estava andando sobre as águas pela própria condição dele. E prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus prontamente segura, levanta, os dois entram no barco e a tempestade cessa. Mas a palavra de Jesus é: por que você duvidou? A palavra de Deus nos ensina que o diabo ele vem para nos tentar. A tentação tem o objetivo de te derrubar. Mas a palavra de Deus diz que Deus vem para nos provar. E a prova que Deus nos dá tem o objetivo de nos fazer sair aprovados. E a gente precisa lembrar disso. As lutas que eu enfrento, as lutas que nós enfrentamos, têm o objetivo de nos tornar pessoas melhores, mais confiantes em Deus, discípulos fiéis, compromissados com Ele, que levam Deus a sério, que depositam a sua confiança no Senhor. E aqui, Pedro não aprendeu a lição. Ele esqueceu, como a gente esquece. Além dele ter esquecido do milagre dos 5 pães e 2 peixes, o tempo passa e Pedro esquece da declaração de Jesus: Pedro, você vai me negar essa noite. Ele diz: não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Pedro esquece do seu compromisso com Jesus, porque a sua fé ela não suporta as lutas, as dificuldades, mas nós precisamos lembrar disso, que as lutas vêm para que nós venhamos a enfrentar e devemos suportar sim. Nossa fé oscila, mas devemos suportar as provações, os testes que a vida nos traz, que as lutas nos trazem. A fé em Jesus, como testada e ainda que fraca, não deixa de suplicar o favor, o socorro de Deus. Como aquele pai que pede que Jesus socorresse o seu filho, e Jesus diz: você crê? E ele clama: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se é uma fé pequena, ou se nós achamos que nem temos fé, mas sabemos que Jesus está lá e confiamos que Ele pode nos socorrer, clamemos a Ele. Que nós depositemos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no meio das lutas, porque a nossa fé em Jesus, ela vai ser provada. Se a sua fé, se você diz que crê em Jesus e a sua fé ainda não foi provada, se você não passou por uma adversidade que trouxesse para você uma tentação em duvidar de Deus, em duvidar da companhia de Jesus, você pode aguardar que uma hora você vai passar por isso. E é necessário que você permaneça confiando em Deus, mesmo que os seus olhos não consigam perceber isso, ou que toda a sua volta não passe para você a mensagem de que Jesus está presente. A nossa fé é provada e nós precisamos confiar no Senhor. Quando Deus, falando da sua misericórdia com o povo dele, através do profeta Oséias, no capítulo 14, ele diz que iria atrair o seu povo ao deserto. Oséias 2,14. Iria levar o seu povo ao deserto para lá falar o coração do povo dele. E aí o versículo 15 diz algo extraordinário. Diz que Deus ia transformar o vale de Acor em porta da esperança. Vale de Acor é o lugar onde o povo de Israel perdeu a batalha na cidade de Ai, porque se envaideceu e pecou diante do Senhor, achou que ia vencer a batalha com poucos soldados, confiou em si mesmo e o povo saiu envergonhado perdendo a batalha. E Deus está dizendo que poderia transformar um lugar de desonra, um lugar de vergonha, um lugar de derrota em porta da esperança. É uma mensagem para nós nos nossos dias. A mensagem de um Deus que vem no meio da tempestade, na quarta vigília da noite,
quando tudo já está aparecendo no fim e não vamos dar conta de suportar, é um Deus que nos faz superar as provações. Se nós confiarmos no Senhor, a nossa fé nos fará suportar as provações que a vida nos traz. Em último lugar, diz o versículo de número 32, os versículos 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. A nossa fé em Jesus deve nos levar a adorar ao Senhor. E essa adoração a Deus é reflexo da gratidão. Quando nós nos deparamos com aquilo que Deus faz, com o cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós somos levados a adorar ao Senhor. A nossa fé nos leva a adorar a Deus. Porque só vai conseguir perceber o que Deus tem feito aquele que tem confiado nele, aquele que tem tido experiências com ele. E isso é para aquele que tem seguido a sua orientação, a sua instrução, suportado as provações da vida, mas mantendo a sua confiança no Senhor. Os discípulos foram levados a adorar a Deus, porque testemunharam a ação do Senhor, o milagre do Senhor. Nós já testemunhamos um grande milagre, a salvação de Deus para nós, a ressurreição de Jesus. Qual é o milagre, como nós cantamos no início do culto, hino número 33, das maravilhas divinas? O amor dele por nós, através de Jesus, é sempre a maior maravilha. Testemunhamos esse maior milagre, essa maior obra de Deus. Devemos adorar ao Senhor. Devemos nos render. E aqui, a palavra adorar, o sentido desse versículo de número 33, dá a ideia de que eles se curvaram. No Testamento, a maioria das vezes você encontra isso. Prostrando-se o adoraram. Essa expressão sempre vem em conjunto. A adoração com o prostrar-se diante da pessoa. Nós vemos isso no Salmo 95, versículo 6. Quando o salmista nos convida a adorar, adoremos e prostremos-nos diante do Senhor Deus. Que a nossa fé em Jesus nos leve a adorá-lo, não apenas num dia, não apenas num culto, como nós adoramos a Deus todos os dias, como seguimos a Deus todos os dias, adorando e louvando o seu nome, professando dele, professando diante do mundo a nossa fé, que a nossa gratidão, como o garotinho que virou a folha e conseguiu enxergar tudo aquilo que a sua mãe havia feito por ele. Que nós, como crianças diante de Deus, entendendo e conseguindo perceber todas as manifestações do cuidado de Deus por nós, possamos entregar a nossa vida em adoração ao Senhor. Possamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Eu quero encerrar lendo esse texto, no versículo de número 27. Versículo 27, quando ele diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ter bom ânimo. E aqui a palavra, tanto esse tende bom ânimo, e o significado seria: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Isso aqui é uma ordem. Está no imperativo. É uma ordem que Jesus está dando para os seus discípulos. E é nesse momento que nós, mesmo sem conseguirmos tornar palpáveis a realidade da presença de Jesus, o socorro que Ele tem para nós, que nós possamos obedecer, tendo coragem, confiar, não ter medo. Nós possamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E vamos louvar ao Senhor com a canção que fala sobre a graça de Deus. Na certeza de que quando nós dimensionamos e compreendemos o cuidado de Deus, a manifestação da sua graça sobre nós, isso deve nos levar a adorar ao Senhor. Que a sua vida de fé diante de Deus não seja demonstrada apenas num dia,
Mas o que Jesus quer é que você confie nele e que você o adore todos os dias da sua vida. A graça de Jesus nos basta. O melhor Ele já nos deu a salvação, nos deu o seu perdão. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.